Olá a todos e todas novamente, sejam bem-vindos ao Entre Psique e Soma. Depois de algum interregno, cá estamos de volta, eu, Vítor Fragoso e Patrícia Câmara. E como não poderia deixar de ser, hoje vamos falar, mais uma vez, um tema instigante, a crueldade que destina. E vou fazer só uma pequena introdução, antes de começarmos a nossa roda de conversa. Na atualidade, a crueldade mostra-se, revela-se ostensivamente, através das suas várias facetas. A estrondosa é aquela que se exibe em atos claramente danosos e geradores de sofrimento ao outro. E que apesar de serem atos cruéis, denunciam o gozo mórbido de quem os pratica. A outra face, e a mais preocupante, é a que se manifesta na multiplicidade de formas subtis de crueldade cotidiana, presente nas relações humanas, seja no trabalho, na família ou noutras formas de relacionamento interpessoal. Patrícia, bem-vinda novamente. Vamos falar um pouco sobre este tema tão desafiante. Como é que tu vês este fenómeno, estas várias facetas? Como é que eu vejo? Bom, em primeiro lugar, acho que quando nós falamos em crueldade estamos sempre a falar em ausência de empatia, mas a empatia também tem vindo a ser quase um jargão da atualidade, o que convém repor novamente também o lugar da empatia dentro da empatia, para não ser também um ato de crueldade da própria empatia. Mas no fundo, acho que estás a falar, e bem, não é, da violência mais clandestina ou da violência mais manifesta. De uma forma ou de outra estamos a falar de violência, portanto sim, estaremos sempre a falar de crueldade, um lugar onde não existe o outro, mas também sabemos que no lugar onde não existe o outro, existe só miséria interna, e assim também não existe o próprio. Portanto, crueldade, acho eu, no limite é a desumanização completa, é um sítio sem humanidade. Não existe a possibilidade de relação, não é? Quem pratica atos cruéis não entra na relação, não imagina a reciprocidade, não sente a reciprocidade, não a vive. Exatamente, ou então entra pura e simplesmente para agir uma dinâmica que permite a manutenção da própria crueldade, que passa a ser o único sítio de sobrevivência, se é que se pode chamar de sobrevivência a isso, mas nós pensamos muitos, há tantos filmes sobre isto, sobre o lugar dos mortos-vivos, o lugar do submundo, do mundo que nunca tem sol, não é? E portanto a crueldade é isto, há uma dinâmica qualquer que se perpetua infinitamente, exatamente porque não vê outra forma de existir, senão a perpetuação de si mesmo. Estou a pensar, olha assim no limite, agora lembrei-me do quadro do Cronos, não é? A devorar o próprio filho, não é? Completamente preso no inferno existencial, porque vamos lá, petrificar o tempo, não é? Na impossibilidade de ser imortal pela relação, não é? E portanto parece-me que é um bocadinho isto, a crueldade na sua essência será qualquer coisa que terá acontecido, não é? Se quisermos pôr assim, ou quiser, eu até tenho um certo medo da questão etiológica quando se fala destas coisas. Não sei até que ponto é que é possível. E por aí é mais possível compreender, sim, que uma vez atingido um determinado nível de crueldade, nós todos sabemos que é muito difícil fazer um movimento inverso, não é? A crueldade instalada, para se desinstalar, demora muito, depois de congelado, há qualquer coisa que se parte e quebra, não é? Que o aquecimento às vezes já não traz. Mas estava a pensar mesmo do ponto de vista até da origem da palavra crueldade, que fui pesquisar, quando me falaste na hipótese do tema, que me pareceu muito interessante. Agora não tenho aqui a minha pesquisa, mas tenho o que me ficou dela internamente, mas seria qualquer coisa, a crueldade teria origem na palavra crua, latina, acho que tem a ver com sangue, mas seria o sangue derramado, não é? Qualquer coisa que nos apela mais para uma coisa violenta. Parece que não é latim o sangue, é que é o sangue em movimento. Não tenho certeza absoluta que seja exatamente assim, mas a própria palavra remete para qualquer coisa que nos esvai, não é? E ao esvair a vitalidade realmente não sobra nada, fica uma espécie de ossada com pernas, e uma ossada com pernas não tem como aquecer. Agora, o que tu disseste daquilo que é manifesto e do que é clandestino, eu acho que tocaste num ponto que me parece essencial desmascarar rapidamente, a bem dos próximos tempos, que me parece que podem vir a ser tempos cruéis, se não desmascarados. É que há uma perversão total de conceitos que pode levar à ideia de que a crueldade é um lugar bom, ou seja, não há nada pior do que a crueldade travestida de justiça, por exemplo. Os atos que se cometem a bem do bem, que na realidade são simplesmente... Em nome da justiça, não é? Em nome do bem.
Exatamente. Eu estava a pensar também um pouco na reflexão e na preparação para esta nossa conversa. A crueldade vem muito associada às estruturas mais psicopáticas, não é? E ao ler um texto é quase como reforça um bocadinho isto que estás a dizer, não é? Uma estrutura mais psicopática não tem a capacidade de amar, não tem moral, não é? Por isso é que é capaz de fazer atos cruéis, não é? Com total indiferença perante o outro. Eu acho que o que acaba por que... Indiferença perante o sofrimento, não é? Perante o sofrimento do outro. O sofrimento e se calhar tudo o que vem do outro, não é? Porque nada entra, não é? Não sei. Eu acho que sim, mas Vítor, acho que é mais, vamos lá, se calhar são coisas diferentes, mas é a inveja maligna, não é? Que me parece que também está na origem de muita crueldade, não é a indiferença verdadeira, não é? Vamos lá pôr a coisa, se é que ela existe, não é? A indiferença pura. Se atingir esse estado de indiferença pura, também acho que não se pratica sequer crueldade, não há necessidade dela. Portanto, aí parece-me que há sempre um ataque clandestino, invejoso em todos os atos de crueldade, de uma forma ou de outra, de qualquer coisa que é uma riqueza interior do outro, que não se aguenta ver, não é? No limite, eu acho que nós vamos sempre às questões identitárias, não é? Vou sempre parar ao mesmo lugar, mas quando a fragilidade identitária é tremenda, a fragilidade interna é tremenda, muitas vezes vai-se até ao osso, só sobra o osso para se estar na relação, não é? Portanto, o que interessa é descarnar o outro da carne que o outro tem. Como se a carne do outro fosse uma agressão à minha não carne ou à minha sensação de não ter carne. Não é? A expectativa de que exista um bocadinho de carne viva, mesmo na crueldade, que se possa recuperar. Estou a ver, é curioso essa imagem, que é uma imagem intensa, não é? Mas fizeste-me lembrar algo que eu não aprofundei bem o tema, nem sei bem, mas fizeste-me lembrar o Michel Henry, que fala entre a diferença entre corpo e carne, não é? A carne é algo mais íntimo, é algo mais é algo vivo, não é? Às vezes é difícil para nós pensarmos isto, mas a nossa experiência total, não é? Deste corpo encarnado e que tem vida e que se manifesta e que se relaciona e que pode gerar pensamentos, memórias, lembranças, isto é incrível se pensarmos no fenómeno, naquilo que é o fenómeno humano, é extraordinário. Mas estava-te a ouvir essa questão de que é quase como se não pulsasse vida naquela carne, não é? Que é o que dá, que é o que que é o que liga à vida, não é? Se pegarmos nessa imagem, o que é carne? É algo mais íntimo, é algo mais próximo Carne irrigada, não é? Irrigada, da vida, da vitalidade, do movimento, não é? Quase como se... Da relação. Da relação, é quase como se quem pratica atos cruéis fosse um morto-vivo. Pois, um ataque completo. Partes muito mortas ali, não é? Sim, num ataque à humanidade, não é? Porque no limite a crueldade é um ataque à humanidade. É como se fosse uma lá eu não queria dizer isto assim, mas é como se fosse um cancro, não é? Ataca o próprio sistema, não é? Sem consciência nenhuma de que se matar o sistema também morre, não é? Que não há continuidade possível. Nesta expectativa de uma espécie de vida eterna, não é? Lá está, exatamente, provavelmente por ausência de vida, podemos pensar nas relações precoces e por aí fora, mas sem querer sempre estar a ir à ideia de que o mal está na origem. Muitas vezes a origem está, até pode estar bem, não é? Eu também vejo tantas vezes na vida, estava a pensar, cada vez mais tenho sentido isto, não é? Às vezes as pessoas nunca tiveram nenhum ataque invejoso maligno, não é? Durante os seus primeiros tempos de vida, não é? E de repente apanham com um imenso e não sabem o que fazer com ele, não é? Exatamente porque nunca o tiveram. Quer dizer, não acho bem que se tenha, não é isto? Não estou a dizer que na primeira infância nós vamos ter ataques invejosos, mas muitas vezes não há uma preparação para eles até por amor, não é? Houve tanto amor que não houve isso. Pois quando se leva com o primeiro é um trauma. É desconcertante. Fica ali algo que inquieta, não é? Acabaste há pouco por fazer ali uma relação entre várias emoções, vários sentimentos, não é? Podemos falar até mais de sentimentos
e de comportamentos, não é? Que a crueldade, a maldade, a inveja, emoção, mas associado claramente, é quase como se fosse aqui uma constelação. Dentro da crueldade, vários sentimentos, estados emocionais, afetivos, vão orbitando, não é? E nós conseguimos identificar claramente o mal, não é? Embora para nós este é um desafio, este conceito, não é? Porque tem muito esta carga também teológica, mas o que é certo é que nós experimentamos as consequências do mal, que é a maldade, não é? E a inveja. Como é que tu vês a relação entre tudo isto e às tantas, como é que também se vai instalando? Como é que esta, pegando na imagem que deste, como é que esta carne, entre aspas, e quem nos estiver a ouvir, também é importante pensar que isto é simbólico e poder dizer ao segundo, não parece muito mórbido, vamos pôr uma bolinha aqui. Não vamos pôr. Não estava a pensar no como é que se chama, agora não consigo, já me lembro, mas diz lá, sim. Não estava a dizer como é que esta, pegando nessa imagem do morto-vivo, da carne, de algo que se perde, como é que esta carne vai secando, não é? É quase como se a pessoa por dentro fosse secando, não é? Faz-me lembrar um pouco também a questão da pulsão de morte. Estava a pensar nisto, mas estava a pensar enquanto tu falavas, vinha-me esta imagem à cabeça. Eu acho que sim, podemos associar à pulsão de morte, mas fragmentada, não é? É como se fosse uma espécie, penso eu, de estilhaços fragmentados, não é? Estilhaços de um espelho, não é? Que faz acontecer este movimento, não é? Estilhaços fragmentados por todo o lado, não é? Estes, como são fragmentos de estilhaços de espelho, ferem tudo à volta, não é? Como se não sobrasse outra hipótese relacional senão esta, não é? Porque muitas vezes tu, quando estás a falar, ou estamos a falar mesmo de um caso de psicopatia pura, não é? Ou pequenas coisas de crueldade, pequenas, nunca são pequenas, mas pronto, até bocados de crueldade aparecem em todas as personalidades, em todos nós, às vezes, não é? A questão é depois também o que é que fazemos com eles. Mas estes bocados estilhaçados de crueldade que ferem o outro, às vezes não têm consciência mesmo da sua ligação, não é? Às vezes quando queres confrontar uma pessoa com qualquer coisa de profunda maldade que a pessoa fez na relação com outra pessoa, não consegue aceder à premissa base de onde partiu o seu movimento de agressão. Não é? Estou a pensar nas coisas da perversão. Não reconhece, não é? Não reconhece, nem pode olhar, parece que nem pode ver, como se cegasse, se olhasse, não é? Portanto, é quase como se tivesse que cegar os outros para não ver. Porque se nós pensarmos nas coisas da perversão, é sempre isto, não é? É quase como se pegasse num fragmento interno, se pusesse dentro do outro e começasse a agir com o outro como se aquele fragmento fosse nosso, não é? Então a pensar e por isso também sempre isto virá tudo pernas para o ar, não é? Na perversão de conceitos, porque a premissa base onde se parte, normalmente é uma premissa falsa, mas o raciocínio a seguir parece muito, muito bom. Estava-me a lembrar, olha, por causa disto da crueldade, pequenos atos de crueldade que são uma forma de omnipotência e de poder sobre o outro, porque no limite, se nós pensamos, a crueldade faz esta coisa fantástica, que é reduzir lá mais uma vez tudo aos ossos, não é? E portanto vamos ao sistema de domínio e submissão, onde não havendo carne, nós somos todos homens, está tudo bem. Carne irrigada, falta dizer. Mas isto era para dizer, lembrei-me, uma vez numa reunião de um sítio onde eu dava aulas, havia uma discussão fantástica para se obrigar todos os professores a tirarem 2 valores por teste aos alunos que deixavam copiar. E isto tinha eu estava com o meu queixo completamente no chão, não é? E aí até me lembrei de uma expressão que o Dr. José Barato usava muitas vezes, que dizia eu quando morrer, olha, não me feches o queixo, deixem-me sempre com o queixo aberto, porque eu vou espantado com a maldade humana, mas até ao fim. Mas então, qual era a lógica? Por isso é que eu digo esta coisa da bondade e da perversão que é tão grave e que tem que ser desmascarada rapidamente, porque isto, a condescendência está por todos os lados e toda a gente sabe que a condescendência é o sítio de morte. Mas então a lógica era, porque era preciso mostrar aos alunos que deixavam copiar, que estavam a ser cúmplices da parte mais doente dos que queriam copiar, porque a parte mais doente dos que queriam copiar, no fundo, não acreditava em si própria. E, portanto, ao deixares copiar, tu estavas a dizer, sim, tu tens razão para não acreditares em ti próprio. E, portanto, com este argumento incrível, fabuloso, a bem da bondade, todos os professores iam ser obrigados a retirar 2 pontos a quem copiasse.
Bom, até que há alguém que consegue lá dizer que, pois, porque isto não pode ser, uns professores bons e os outros maus, não é? E então desmascara-se completamente o problema da origem, não é? Dos professores que se davam bem com os alunos e, portanto, tinham uma relação bem estabelecida, dos professores que invejavam esta relação e, portanto, queriam lá, mais uma vez, criar uma lei que uniformizasse, e nós todos sabemos que é sempre a mesma coisa, não é? Cada vez que há liberdade e prazer e as pessoas estão bem, o ataque invejoso é sempre o mesmo, vem a bem da uniformização para garantir qualidade, que é esta coisa incrível, está mais que visto, não é? A gente passa a vida a dizer isto, já disse isto 50 vezes, mas roubando as ideias da natureza, mas lá está, não é? Um terreno todo cheio de eucaliptos ou pinheiros, é lindo, muito bonito, visto ao longe, muito verde, não sei o quê, e sabemos o terreno completamente infértil, não é? Seco. Mas há isto, não é? Eu acho que por detrás da crueldade está uma tentativa de domínio e submissão do outro, não é? Sempre. Portanto, do ponto de vista psicopatológico, como é que isto se vai inscrevendo? Eu não sei. O que eu sei é que movimentos de violência sobre movimentos de violência sobre movimentos de violência vão deixando muito pouco espaço para a humanidade entrar ou para a humanidade que se tem dentro poder vingar, não é? Porque é que há umas pessoas que escolhem mais um caminho, outras escolhem mais outros, não é? A psicossomática também tenta explicar e não consegue, não é? Mas do ponto de vista até de imagem mental, tantas vezes nos acontece nas coisas de crueldade, sentir quase como corpos vazios, não é? Ocos. São coisas de crueldade, parece que não há nada lá dentro, que a gente quer chegar lá e não há ressonância nenhuma por lugar nenhum. Ou quando há, é travestido, é de bondade, não é mais uma vez, é perverso. Fugi completamente do que tu estavas a perguntar, não foi? Se quiseres, não. Esta relação entre, no fundo, esta nossa tentativa de refletirmos algo tão complexo, não é? Tão desafiante como este sentimento, não é? Que é muito pouco falado e debatido, não é? Embora exista reflexão sobre, porque há aqui coisas que se tocam, as coisas da perversão, da perversidade, não é? O perverso também tem aqui um grande nível de crueldade. E as coisas não são verdadeiramente estanques. Acabaste por ir tocando. Mas isto, no fundo, também a nossa roda de conversa são sempre tentativas de nós encontrarmos aqui alguma luz. São rodas que não se fecham, mas são rodas que continuam em espiral. Nós hoje vamos fazer. Lembrei-me só de uma porque nos desenhos animados da Disney, é da Cruella, não, nos desenhos animados, o filme, a Cruella, que é extraordinário, não sei se já viste, com os miúdos a gente vê tudo. E bem, se não fosse também, não é? Faz-nos falta ver isto tudo. Mas o filme é fabuloso. E vai mostrando como é que a violência, não é, relacional de naquele caso não era uma má-mãe, vai dando cabo, vai minando, vai intoxicando, vai causando terrorismo psíquico. Aquilo acaba, posso dizer o fim, não é? Mas aquilo no final acaba com a Cruella, não é, a tirar a filha pela uma ravina, mas a filha, não, portanto, vê-se aquele movimento, mas depois percebe-se que a filha estava presa por um fio porque a filha antecipou que ela ia fazer aquilo. Mas fica a dúvida no final até que ponto é que ela já estaria também num nível de crueldade interna para suportar aquele nível de crueldade também, não é? Ou seja, qual é o momento em que para suportar um determinado nível de violência, usando uma expressão bíblica, tu vendes a alma ao diabo, não é? Quando é que se vende a alma ao diabo? Quando é que nós deixamos de escolher suportar a dor do desencontro, a dor da falta de empatia, a dor da violência diária, e escolhemos um caminho de banalização desse mal, não querendo roubar a expressão não sei se adequou bem aqui, mas é um bocadinho isto, não é? Se nós banalizamos as fronteiras da dor, e até do ponto de vista psicossomático isto explica, não é? Se eu for contra a parede com toda a força permanentemente, aquilo às tantas já não tem impacto interno, não é? Portanto, há uma anestesia que começa a tomar conta do próprio corpo, as pessoas relatam isto, por exemplo, não é? Na guerra, quando matam outras pessoas, que às tantas não, muitas pessoas dizem, matar o primeiro é que custa, não é? Portanto, a partir do momento em que nós ultrapassamos barreiras de violência, essa dor, indiferença anestesiante, não é? Provavelmente numa resposta psicossomática do que é possível suportar face a um conjunto de agressões, não é? O que é possível cada um de nós suportar? Há uma resposta psicossomática que se inscreve mais uma vez, mais de uma maneira, mais de outra, para se continuar a estar vivo dentro daquilo que é o estar vivo. E uma das hipóteses de solução das dificuldades relacionais é a crueldade, é uma das hipóteses, não é? Agora, porque é que ela vinga numas situações e não vinga noutras, não sei. Mas acho que a violência permanente
faz-nos adoecer, quer dizer, isso não há, e a violência permanente muitas vezes vem, e mais uma vez acho que nós vemos num momento que é preciso, como noutros momentos da história, como noutros momentos, mas que é preciso agarrar muito a bondade, não a esvaziando, não é? Porque corremos este risco outra vez mais, de se esvaziar em conceitos e eles não terem nada para nos dar, mas é ir mesmo buscar a humanização para a cooperação, se as pessoas começarem mesmo a acreditar, não é? Coisas que nós ouvimos, eu sou responsável por este bocado, e só sou este bocado é que é a minha responsabilidade, e portanto o que acontece num bocado ali ao lado não me interessa, e isto até é bom e é espetacular, porque no fundo eu estou a responsabilizar cada um pelo espaço que ocupa, não há ligação, e depois há a ligação permanente, como tu muitas vezes falas, não é? A ligação permanente pseudo-ligada do mundo das redes sociais, que tem o seu valor, mas quer dizer que não é vinculação. E, portanto, é na vinculação é que nós nos ligamos uns aos outros, porque a vinculação é que implica realmente a possibilidade da construção de um espaço transitivo, transitoriedade interna, não é? Da presença do outro connosco. Portanto, o ato de crueldade maior que existe é dizer eles, os outros, porque é o sítio onde não existe os outros. Cada vez que eu digo eles, os outros, e me estou nas dúvidas, é o sítio onde eu não tenho noção nenhuma de que existe isso que é o outro. Acho que é o maior ato de crueldade. E acho que, francamente, nós estamos num momento em que é preciso mesmo desmascarar estes movimentos. Volto a dizer, porque eu vejo a toda a hora, e acho muito bom que se fale nestes conceitos incríveis de empatia, resiliência, não sei o quê. Mas parecem-me muito esvaziados. É quase levado ao limite e depois assume-se como sendo compreendido, não é? Na verdadeira acessão da palavra da compreensão, não é? Que é poder vivê-lo também. Agora, exatamente, agora sem compaixão não há forma de combate à crueldade, não é? Se não houver um movimento de compaixão verdadeiro, que tolera a ambiguidade, que consegue conceber a violência e a própria crueldade num terreno amplo de humanidade, a crueldade ganha, ganha muito terreno, porque mais uma vez, não é? Cada vez que nós bem, faço estes movimentos todos que nós temos estado a viver, coisas que vivemos duríssimas, intensíssimas, não é? Quando ficamos à solta, a preocupação devia ser como gerir este estar à solta para criar movimentos de encontro. Mas não é tudo aos encontrões, não é? Quer dizer, não é tudo, mas há muitos encontrões e muitos umbigos que mostram a sua indiferenciação de uma maneira muito pouco envergonhada, falta pudor, não é? Falta pudor nesta... Muitos umbigos que vão inchando, não é? E depois não conseguem ajustar-se uns aos outros. Se pegando aqui, e hoje o nosso encontro vai ser um bocadinho mais curto, mas fica a promessa, como dizem os nossos amigos brasileiros, fica a promessa de pegar no gancho da bondade, para nós não ficarmos na crueldade. Talvez num próximo encontro fica já o desafio, Patrícia, de darmos continuidade um pouco à crueldade, mas já fazendo a ponte para a bondade, isso talvez aí com um pouco mais de tempo, mas só mesmo para terminarmos, ainda temos aqui alguns minutos. Estava-te a ouvir e estava a pensar, pegando naquela imagem da carne, estava a pensar que relações saudáveis são relações em carne viva, não é? São relações pulsantes. Com pele. Sim, mas com carne viva. Com pele também, mas com carne viva. Com pele, não é? Com pele. Ou seja, uma carne viva que pulsa por baixo de uma pele que tem vitalidade, não é? E que permite contacto, que permite relação, a proximidade. É porque, Vitor, estava só a pensar mais uma coisa que tu perguntaste há pouco e não queria deixar de dizer, que é, também me parece que depois há uma coisa qualquer hiperexcitatória na crueldade, não é? Que mantém o sistema pseudo-vivo, porque a crueldade, o ato de colisão é excitatório, não é? E, portanto, quais são as substâncias, isto é o que eu ando a pensar, mas quais são as substâncias que nós produzimos face à crueldade? Ou seja, este ato de colisão com o outro, o que é que nos faz sentir? Que níveis excitatórios nós atingimos? Em substituição de níveis bons de encontro emocional. Só que isso, lá está, mantém o sistema em necessidade de colisão, quase como se ficasse o jogo da vida, não é? Um esquema psicopático, uma dinâmica que se pauta por se manter a si própria sempre com níveis excitatórios que não permitem de maneira nenhuma sentir qualquer outro tipo de sentimento que não seja o gozo, como tu dizias no princípio, pela colisão. E pelo submeter o outro, é qualquer coisa como se eu sinto que tenho direito a receber e não recebo, não é? E acho que não recebi o que devia ter recebido, então eu vou forçar o mundo a dar-me isto, não é? Sendo que a partir do momento em que eu forço o mundo a dar-me isto, já perdi tudo, mas isto é uma consciência que quem faz este movimento não tem. Não chega a receber nada, não é? Porque submete-se... É não ser o jogo, não é? O jogo perverso da tentativa incessante que não acaba, não é? Porque há ali um bloqueio e depois nada entra, não é? Exatamente. E a ilusão
continuar Isto, no mesmo para tentar algo que nunca chega. sim. E por isso é que me parece que o risco só não se pode aproximar muito internamente de partes mais cruéis, não é? Ou seja, não é não olhar para elas, mas acima de tudo é não tomá-las como uma forma de vida, porque eu não sei, mas a desensibilização à dor, como sabemos, mata, não é? Um corpo que não sente dor é um corpo condenado. E se calhar para terminar, e acho que conseguimos fechar bem aqui esta roda de conversa, apesar de mais curta, foi muito intensa e com ideias muito ricas, brincando um bocadinho, apesar de termos falado de algum deserto afetivo, pelo menos esta nossa conversa teve bastante vitalidade, apesar do tema ser desafiante e nos questionar. Estava a lembrar que tudo isto que tu disseste revela muito esta questão do deserto afetivo, da dificuldade de contato consigo, com o outro, não é? Tudo muito árido. E não deixa de ser curioso, e voltando à etimologia, não deixa de ser curioso que a etimologia da palavra homem, que não tem género na sua origem, não é? Tanto pode ser homem como mulher, não é? Nós depois convencionamos esta expressão, mas a origem da palavra homem vem de humus, que significa terra fértil. E é uma etimologia tão bonita, não é? E quando num ato de crueldade se vai secando e se vai queimando a terra que poderia ser fértil, leva-nos aqui muito a pensar, não é? A nossa base é podermos vir a ser terra fértil, mas depois às tantas vamos, às vezes, alguns vão no caminho da terra queimada. Patrícia, não sei se queres acrescentar alguma coisa, força. Acho que não, Vitor, parece que demos aqui um cheirinho de crueldade, sem crueldade, mas a aprofundar. Brincando um bocadinho, acho que foi uma conversa bastante animada para quem falou sobre crueldade. Com vitalidade, não é? Mas que é o contraponto. Mas ainda bem, também é importante falarmos destas coisas com esta vontade e com esta vontade de querer perceber, de querer alertar também para alguns desertos. Vitor, estava só a pensar mais nisto, não é? Não se calma, mas é porque estava a pensar também na questão da reposição de uma certa justiça que é sentida, não é? Pela injustiça, este ato de justiça da crueldade muitas vezes é diretamente proporcional ao sentimento de injustiça que um dia foi sentido. Fica posto de uma maneira quase, lá está, uma vez mais, de uma maneira perversa, não é? Querer ver-se vingado em todo o lugar, sem perceber que é uma coisa que mata o próprio, pronto, voltando ao funcionamento. Muito bem. Havemos de continuar. Isto não vai terminar por aqui, o tema da crueldade, mas vamos começar a fazer a ponte, talvez, se achares por bem, fazemos a ponte para o próximo programa do Entre Psique e Soma, talvez falarmos um pouco da bondade, para equilibrar aqui um bocadinho as coisas, fazendo a relação com o que nos faltou explorar aqui com este tema da crueldade. Patrícia, foi um gosto, um abraço grande. Igualmente, obrigada. Até à próxima. Até à próxima.